Muito bem, vamos abrir nesse texto, Neemias capítulo 2, de 11 a 20. Estamos em uma série de mensagens, as outras estão no YouTube, as 3 primeiras mensagens, você tem acesso a elas lá pelo YouTube, se você depois desejar assisti-las para completar direitinho aí o raciocínio. Nós estamos nessa série de mensagens com o tema Tempos de Reconstrução. E vamos ler o capítulo 2, do verso 11 até o verso 20. Alguns eu pedirei a ajuda dos irmãos. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que todos estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Leia comigo o 17, por favor. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, as mulheres, leiam por favor. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, os homens comigo: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar? Repete comigo: Senhor meu Deus, continue falando ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Você tem certeza de que o Senhor está com você, de que Deus está conduzindo a sua vida? Amém. Neemias tinha essa certeza, e não apenas a certeza de que o Senhor estava com ele, mas também a certeza de que Deus o estava conduzindo para fazer uma obra de reconstrução na cidade de Jerusalém. Então, depois de um tempo de oração e de obter recursos e liberação das autoridades que estavam sobre ele, ele parte rumo a Jerusalém. Esta viagem, dizem os historiadores e comentaristas, que era uma viagem que durava de 3 a 4 meses. Ele faz essa longa viagem e ele chega a Jerusalém, e quando lemos esse texto, ele já está em Jerusalém, e são os seus primeiros momentos ali, onde será o seu campo de batalha para reconstruir uma cidade. E nós vamos olhar para esse texto e ver quais foram as suas primeiras ações ao chegar no campo de batalha, onde ele tem diante de si a batalha por reconstruir a segurança, a alegria, a paz, a justiça em uma cidade.
Primeiras ações no campo de batalha. Repete o tema comigo, por favor. Primeiras. Vejamos quais foram essas ações. A primeira foi descanso e avaliação. Do verso 11 ao verso 15 é onde nós podemos ver. Até o verso 16, melhor dizendo. No verso 11, ele dá uma informação que a gente às vezes deixa passar despercebida. Cheguei em Jerusalém onde estive 3 dias. Ponto. Nós olhamos para essa informação e às vezes deixamos ela passar despercebido. Mas ela é uma informação muito importante. Estes 3 dias que ele simplesmente esteve em Jerusalém, foram dias que ele separou para o descanso. Não foi o primeiro que tirou 3 dias para descansar ao fazer essa longa viagem e chegar em Jerusalém. Você pode deixar marcado aí, volta aqui um pouquinho atrás em Esdras, que foi mais ou menos contemporâneo dele, capítulo 8, verso 32. Esdras conta da sua viagem da Pérsia até chegar em Jerusalém, e no capítulo 8, verso 32, ele dá uma informação semelhante com um acréscimo. Veja, chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Neemias faz a mesma coisa. Chega em Jerusalém e está ali por 3 dias. Esses 3 dias foram dias de repouso, dias de descanso. Ele fez uma viagem de uns 3 meses ou 4, chegou em Jerusalém, ele já teve alguns pequenos desgastes pela viagem, porque os inimigos já começaram a se levantar contra ele durante a viagem, e agora ele chega em Jerusalém e tem diante de si uma cidade para reconstruir, muros de uma cidade que estavam destruídos há mais de 100 anos, e ele quer tirar aqueles escombros e reconstruir aqueles muros. Não será um trabalho fácil, então ele tira um tempo para descansar, e essa atitude desse homem de Deus traz para nós um princípio grandemente importante, que é cansado você não faz nada direito. Pessoas cansadas não conseguem ser produtivas como poderiam ser. Você tem uma longa jornada pela frente, você tem algo importante, pesado, desgastante, decisões sérias para tomar, então você precisa descansar. Com o seu corpo recomposto e com a sua mente e o seu coração descansados, você conseguirá enxergar melhor as alternativas que estiverem diante de você. Então ele começa recompondo-se, e ao se recompor, ele verá mais possibilidades para agir e para atuar ali naquela cidade. O descanso é um mandamento bíblico. Você vai se lembrar dos 10 mandamentos, e um dos mandamentos, o Senhor diz que em 6 dias ele criou os céus e a terra, e no 7º dia ele o quê? Descansou. E ele ensina esse princípio dizendo: 6 dias você vai trabalhar e fazer toda a sua obra, e depois desses 6 dias de trabalho e realização da sua obra, tire um tempo para descansar, para buscar o Senhor, para buscar renovo para a sua vida. O próprio Senhor Jesus não abriu mão do descanso na sua vida. Você vai se lembrar de João capítulo 4, versos 5 a 8, quando fala sobre Jesus ali dialogando com a mulher samaritana, diz que Jesus e os discípulos estão fazendo uma viagem, eles chegam à cidade chamada Sicar, e na entrada da cidade tem ali uma fonte chamada Fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, se assenta junto à fonte, e os discípulos entram na cidade para buscar alimento, e ele fica sentado descansando. Enquanto descansava, foi que ele conversa com aquela mulher de Samaria e transforma a vida daquela mulher. Ele tirou o tempo para descansar. Nós devemos trabalhar duro, ser esforçados, responsáveis. Se você tem horário para cumprir amanhã 7 da manhã, chega 5 para 7. Se você tem que ir para a escola amanhã, vai dormir mais cedo, descansa e chega e leva os seus compromissos a sério.
mas de tempos em tempos, tire um período para dormir, desligar o celular, descansar, recompor-se. Jesus também fez isso. Neemias tirou um tempo para recompor-se, para descansar. E depois, o que ele fez? Depois ele foi para o trabalho. Depois de descansar, ele diz aí, que sem falar nada para ninguém, levantou-se de noite e foi fazer uma avaliação do território e do trabalho que ele tinha pela frente. Então ele fala o nome de algumas portas aí, por onde ele fez, ele fala do trajeto no texto. Ele começa a inspeção no lado sudoeste, vai para o sul, caminhando em sentido anti-horário em direção ao norte. A ideia dele é circular toda a cidade e ver como que estão os muros e como que estão os arredores de toda a cidade, porque ele quer começar a sua reconstrução por ali. Você vai se lembrar o que significavam os muros e as portas, não é? Você já sabe que os muros significavam a proteção da cidade e as portas eram o lugar onde os juízes se reuniam para julgar os crimes que aconteciam na cidade. Então, ele quer reconstruir os muros, dando segurança para a cidade, e quer restabelecer a prática da justiça na cidade. Então, por isso, ele faz esse giro. E o que ele vê quando ele vai fazer uma avaliação da situação? Diz o verso 13, que ele viu muros assolados, portas queimadas pelo fogo, e houve um local que havia tanto entulho que não foi possível passar montado no animal, provavelmente a cavalo ou algum outro animal. Não foi possível que o animal passasse, tinha muito entulho ali, muita ruína. Então, ele sai para fazer uma avaliação, um levantamento da situação, e o que ele vê é caos, é calamidade, é ruínas, escombros, é entulho, é lixo, é sujeira, é bagunça. É isso que o pecado faz. A cidade está desse jeito porque o povo de Deus foi rebelde contra o Senhor por vários anos, chamado a se arrepender, não quis se arrepender. Então o Senhor trouxe a sua ira sobre a cidade. É isso que o pecado faz. Ele traz ruína, ele traz destruição, ele traz a tristeza, ele traz a morte. E o que Neemias está vendo é resultado do pecado, é destruição, é uma cidade arruinada. É isso que Jesus viu quando olhou para a minha vida e para a sua vida. Devastação, perdição, trevas, por causa do pecado. Nós, longe de Deus, inimigos do Senhor, a ira de Deus mirando sobre a nossa cabeça. E o Senhor Jesus foi até a cruz para resolver essa situação. Neemias não foi à cruz, Neemias foi para a massa, foi para o sol, para reconstruir aquela cidade. Jesus foi até a cruz para reconstruir a sua vida e a minha vida. Bendito seja o Senhor. Segunda lição: as primeiras ações desse homem no seu campo de batalha foram descanso e avaliação. Fez a avaliação, como estão as coisas, e depois, o que vem? Você precisa fazer a avaliação da sua vida de vez em quando. Avaliação do seu casamento, da sua empresa, do atendimento que você presta aos seus clientes, do serviço que você está oferecendo ao seu patrão, da qualidade de estudo que você está tendo. Avalie, veja como estão as coisas. Fazer uma avaliação da sua vida financeira. Talvez você esteja gastando dinheiro demais com coisa que não traz nenhum retorno para você. Certa ocasião fomos fazer uma análise em um local onde trabalhamos e havia ali uma despesa mensal de R$40. Tá, a gente está usando isso aqui? Não. Por que a gente tem essa despesa? É porque para ligar, é para cancelar essa despesa, dá tanto trabalho que a gente vai deixando. Ok. Tem quanto tempo que está desse jeito? Tem uns 2 anos. Quanto que é R$40 vezes 2 anos? Em 10 meses são 400.
e o dinheiro estava indo embora. E às vezes você está desse jeito, o dinheiro indo embora à toa, falta de uma avaliação, de dar uma olhada como as coisas estão. Às vezes seus clientes estão indo embora, falta de você dar uma avaliada no serviço que você presta, que você oferece. Faça avaliações. Bom, vamos à segunda lição, né? A segunda ação desse homem no seu campo de batalha foi o quê? Vamos ler juntos? Recrutamento, versos 17 a 18. Ele fez uma inspeção em toda a cidade e viu como as coisas estavam, sem contar para ninguém. Agora, com a sua pesquisa de campo feita, ele reúne a liderança e faz uma reunião importantíssima. E a pauta ou o assunto dessa reunião aí são três tópicos: exposição, convocação e motivação. Ele chama toda a liderança daquela cidade, liderança política, religiosa, liderança das famílias, e faz primeiramente uma exposição para aqueles líderes. Ele diz: gente, olha a nossa situação, vocês estão cansados de ver isso aqui. Tem gente que nasceu no meio desses escombros aqui e viu isso aqui a vida inteira. Estamos com a nossa cidade destruída, arruinada, só tem entulho, só tem escombros, só tem ruína. Isso é uma vergonha. Nós estamos vivendo uma vida em uma situação de derrota. Ele expôs, não contou nada de novo, aquele pessoal já sabia disso. Depois da exposição, ele faz uma convocação: venham, vamos reconstruir, vamos mudar. Não adianta você mostrar os defeitos se você não apresentar a solução. Ele mostrou os defeitos, a ruína, a sujeira, a bagunça, e ele apontou uma saída: vamos juntos reconstruir essa cidade. Convocação. O terceiro tópico da reunião dele com os líderes foi a motivação. Ele disse: gente, Deus colocou no meu coração para reconstruir essa cidade. O Deus do céu, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está comigo já tem tempos. Ele está preparando as coisas, Ele está me dando a vontade, está me dando os recursos para reconstruir essa cidade. E mais, não é só Deus, o rei lá da Pérsia, o meu patrão e que também governa sobre essa região, me apoia nesse projeto e me deu dinheiro, me deu recursos, madeira e tudo que eu precisar. Então vamos trabalhar, gente. E o que acontece? A liderança abraça o projeto e diz: vamos reconstruir. Olha que coisa fantástica. As pessoas poderiam dizer: não, tem 100 e tantos anos que está caído, está bagunçado, aí a gente está vivendo assim, deixa desse jeito. Alguns poderiam dizer: adianta não, a gente já tentou aí, já pelejou, teve que parar no meio, não vai virar nada não. Mas não foi isso que fizeram. Eles disseram: vamos sim fazer esta obra. Eles abraçam o projeto. Segundo um comentarista, Charles Pfeiffer, no dia 1º de agosto do ano 444 a.C., eles começam o trabalho, terminam no dia 21 de setembro de 444, ou seja, em 52 dias de trabalho. Mais de 100 anos de destruição, 52 dias onde uma equipe motivada, trabalhando com dedicação, consegue reconstruir os muros daquela cidade. Não importa há quantos anos você está em uma situação de vergonha, de humilhação, de derrota, de desprezo. Não importa há quanto tempo você está em uma situação de tristeza e falência. O Senhor está com você, e se Ele estiver com você, a vitória pode vir muito antes do que você imagina. Às vezes precisará de muito trabalho duro, peso, sacrifício, e às vezes você vai precisar de pessoas para te ajudar, pessoas para estar do seu lado e colocar a mão na massa com você. Às vezes sozinho não vai ter como. Neemias juntou um exército de companheiros para trabalhar com ele.
Às vezes você também vai precisar, mas se o favor de Deus está sobre a sua vida, a vitória vem, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Assim é o nosso Deus. Lembre-se, para o Senhor não há impossíveis. Você vai se lembrar que Lázaro estava morto há 4 dias. Era impossível um morto ressuscitar. Mas alguns acreditavam que até o 3º dia Deus poderia fazer um milagre e o morto poderia ressuscitar. Mas no 4º dia já tinham perdido as esperanças. E Jesus chegou e disse: Lázaro, venha para fora, e o impossível aconteceu. Aquele homem voltou à vida e algumas pessoas precisaram tirar dele todas aquelas faixas que envolviam o seu corpo, porque aquele homem não precisava mais daquelas faixas. Agora ele é um homem vivo novamente, por causa do poder do Senhor. Não há impossíveis para o Senhor quando Ele quer reconstruir uma vida. Não há impossíveis para Deus quando Ele quer reconstruir a segurança de uma cidade. Não há impossíveis para Deus quando Ele decidiu reconstruir um país, uma família, uma igreja, uma vida. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Lembre-se que o Senhor Jesus estava em uma sepultura lacrada, vigiada, e a porta daquela sepultura era uma pedra terrivelmente pesada e difícil de ser removida, mas ao 3º dia, aquela pedra precisou sair da porta daquela sepultura, porque o lugar do Filho de Deus não era mais ali. O seu tempo na morte havia terminado e agora havia chegado o tempo da vida, e chegou o momento dele sair da sepultura e atuar novamente lá fora. A pedra precisou sair da frente. Diga assim, quando o Senhor resolver me dar vitória, as pedras terão que sair da minha frente. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Elas terão que sair da sua frente. Não importa o tamanho, não importa o peso, elas sairão, porque você está andando em direção ao projeto e ao local que o Senhor tem para você. E é o Senhor que vai te ajudar a vencer nessa empreitada. Terceira ação desse homem, ali no seu campo de batalha, reconstruindo a cidade. Confrontação e separação. Nós vimos que ele descansou, analisou a situação, depois ele juntou uma equipe e disse: gente, Deus está comigo, vamos trabalhar. O pessoal disse: vamos trabalhar, Deus está conosco. E agora? Eles vão para começar o trabalho, e o verso 19 e o verso 20 diz que os opositores se levantaram: Sambalat, Tobias e Gesem. Esses 3 homens, eles são líderes na região, e eles cercam Jerusalém por 3 lados: leste, norte e sul. Eles estão ao redor, e eles se opõem contra Jerusalém, e eles querem ver Jerusalém destruída. Eles se opõem a Neemias, e então esses homens vêm, e diz o texto que eles zombam, desprezam e acusam. Verso 19: zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles estão zombando, desprezando e acusando. Mas o que Neemias faz? Ainda que esteja sendo desprezado, ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não fazem parte disso, mas Deus faz, e Deus vai nos fazer vitoriosos. O nosso Deus vai nos fazer vencedores, porque Ele está conosco e Ele vai nos ajudar a alcançar a vitória. E vocês não vão participar, é o que Neemias está dizendo com os inimigos. Ele está sendo desprezado,
mas ele não fez caso do desprezo. Ele olhou para frente, viu a missão que tinha diante de si, olhou para cima, confiando no Senhor que estava com as suas bênçãos sobre ele, e disse: eu vou continuar o trabalho junto com a minha equipe. Independente do que vocês pensem ou digam, eu farei o meu trabalho, junto com os meus companheiros, e venceremos por causa do Senhor. Neemias aqui, ao ser desprezado, ele serve para nós como um tipo de Cristo, uma ilustração sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus seria desprezado e o mais rejeitado dos homens, Isaías 53. E Jesus foi desprezado, e Jesus passou por zombarias. Você vai se lembrar que na cruz, pendurado, sofrendo, alguns diziam para ele: olha aí, salvou os outros, não conseguiu salvar a si mesmo. Antes da cruz, colocaram um manto em Jesus e batiam na cabeça, colocaram uma coroa de espinho e diziam: esse é o rei. Zombarias. Neemias não passou por tantas zombarias como Cristo depois, alguns anos, veio a passar, mas ele enfrentou zombarias. É estratégia do inimigo. O inimigo agiu com essa estratégia com Neemias, agiu com a mesma estratégia com Jesus e vai agir com a mesma estratégia contra você, quando quiser reconstruir a sua vida com o Senhor. Zombaria, desprezo, acusação. Estratégia dele, e não muda. Mas Neemias, então, os confronta dizendo: o Senhor vai nos dar bom êxito. Só que Neemias também usa não só a confrontação dizendo: Deus vai nos fazer vencedores, mas ele também usa a estratégia da separação. Quando ele diz: vocês não têm parte nisso aqui, somos nós, ele está dizendo: com licença, por favor, vão embora. Vocês estão sendo convidados a não participar deste projeto. Por quê? Porque eles são inimigos e porque eles não querem o bem do povo de Deus. Mas há um outro motivo, um motivo religioso. Neemias não é preconceituoso e nem racista. Neemias é um judeu e esse pessoal aqui é samaritano, moabita e amonita, são de outros povos. Samaritano eram judeus que se misturaram com outros povos. Amonitas e moabitas são descendentes das filhas de Ló, aquelas meninas que cresceram em Sodoma e Gomorra e aprenderam os maus costumes da cidade, e um dia encheram o pai delas de mé, e quando ele estava embriagado, elas se deitaram com ele e engravidaram do próprio pai. Resultado desse incesto foram essas famílias aí, moabitas e amonitas, que tiveram essa origem, mas não se converteram. Poderiam converter-se a Deus e ter uma vida transformada, mas ao invés disso foram rebeldes contra o povo de Deus, perseguia, se levantava contra o povo de Deus constantemente. Samaritanos eram pessoas do povo de Deus que se misturaram com outros povos e outras religiões, praticavam o sincretismo religioso. Então, Neemias não é preconceituoso com gente de outra raça. Quando essas pessoas convertiam, eram abraçadas pelo povo de Deus tranquilamente, mas ele está usando a estratégia da separação religiosa. Quando ele diz: vão embora daqui, ele está dizendo: não teremos sincretismo religioso. Sincretismo religioso é mistura de religião. Toda vez que o povo de Deus fez isso, o povo de Deus entrou no pecado e as coisas terminaram ruim. Dá uma olhada aí, marca Neemias e volta lá em Juízes. Juízes, está um pouquinho para trás. É depois do Josué. Lá mais atrás, ok? Juízes 3, verso 5 e verso 6. Juízes 3, verso 5, verso 6. Quem encontrou, por favor, diga amém. Fica em pé um pouquinho para você ler comigo, por favor. Se você não encontrou, ouça com atenção, por gentileza. Juízes 3, versos 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus,
e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Obrigado. No passado, essa mistura já não deu certo. O povo de Deus se misturou através de parentesco com gente de outras raças e religiões, e misturou-se com as religiões daquelas pessoas. Qual o problema? A idolatria. Você já ouviu falar sobre a adoração a Moloque? Era praticada pelos cananeus, e o povo de Deus se misturou com isso também. Moloque era uma estátua de ferro, oca, o pessoal enchia de lenha, punha fogo, e ela tinha uma espécie de um animal com as mãos estendidas. Quando enchiam ela de lenha e colocavam fogo, era tipo uma fornalha, né? Aquele material de ferro aquecido pelo fogo, como que fica? Bem vermelho, muito quente, até ficar vermelho. Quando ele estava vermelho, o pessoal pegava os bebezinhos e iam e jogavam em cima daquelas mãos, e matavam os bebezinhos em adoração a Moloque. O povo de Deus entrou por aí também, porque se misturou com outras religiões. Então o Neemias, e por causa disso o Senhor advertia, mandava profetas e mandava também inimigos que os aprisionavam, destruía as cidades. Foi por causa disso que Jerusalém está destruída, porque o povo de Deus misturou-se com religiões pagãs. Então o problema de Neemias não é que essas pessoas são de outras raças, é que eles são de outras religiões pagãs, e no passado o povo de Deus misturou-se com o paganismo, imitou seus maus exemplos e terminou advertido, reprovado por Deus, insistiu no pecado, terminou na ruína, na destruição. Neemias está dizendo: não aceito o sincretismo religioso, nós não queremos nos misturar com vocês, porque isso já deu prejuízo no passado. Já deu ruim uma vez, duas, três, vai dar ruim de novo. O apóstolo Paulo desenvolve esse tema falando sobre o jugo desigual, não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos. Então ele fala, olha, tome muito cuidado com as associações que você terá com pessoas que são pagãs. Existem dois tipos de pagãos: aquele que é pagão, é de outra religião, e que talvez não conhece a Deus, e que se dispõe a seguir a Deus. Mas existe aquele que nunca se dispõe a seguir a Deus, ele quer que você o imite e siga-o nos seus comportamentos. Isso foi reprovado pelo Antigo Testamento, isso foi reprovado pelo Novo Testamento, o Senhor o reprova. Neemias está dizendo, eu conheço a história, isso já deu errado uma vez, não vai acontecer comigo, eu estou aqui para reconstruir, se eu já vou começar errado, não vai dar certo. Então vocês, com licença, fiquem para lá e nós vamos trabalhar aqui e fazer a nossa obra. Separação. Existem momentos que você precisa se separar de algumas coisas, e às vezes precisa até mesmo romper com algumas pessoas, por causa dos comportamentos deles. Existem formas e ações de outras pessoas que não são cabíveis ao cristão. Há aquelas pessoas que estão por aí e que não servem a Deus e que vivem no paganismo, não dá para você se misturar e viver como eles vivem. Não estou dizendo que você não deve se relacionar, joga para lá, some daqui e tal, mas não dá para imitá-los. Por exemplo, não dá para você, como cristão, fazer política como um não cristão pagão e corrupto faz. Não dá para você, jovem, desempregado, que tem conta para pagar, ganhar dinheiro em época de campanha política vendendo seu voto. Não dá. Ah, mas tem gente que faz isso, ganha R$500. Problema deles. Para você não cabe. Esse tipo de comportamento não cabe, você não pode entrar por aí, você é cristão e tem que se separar disso. Há outras coisas das quais você tem que se separar, que não devem fazer parte da sua vida. Por exemplo, você que é um jovem cristão, não dá para você namorar igual um pagão namora. Como que um pagão namora?
Ele começa com a mulher? Sim ou não? Não, ele começa com o carro. Começando com o carro, bem equipado, aí ele passa perto da menina 3 vezes. Na segunda ele olha. Na terceira ele fala bom dia. Na outra semana ele já pega o telefone e tal e termina lá para ali, virando à esquerda. Depois a menina liga e fala, oi bem, você não me ligou de novo? Ah, pois é, trabalhando muito. Então, descobri, eu fui na farmácia, eu fiz lá um negócio, deu 2 listrinhas. Como é que você acha que deve chamar se for menina? Ele bloqueia e diz, se vira. E vira as costas e some. E vai dar o mesmo golpe numa próxima desavisada, que em um momento de carência pensou que o malandro queria tratá-la bem e fazer dela uma mulher feliz. Não dá para namorar desse jeito. Não dá para entrar no tipo de conversa que o pessoal que não é cristão entra. Nos palavrões que falam, nas piadas sujas, nas palavras impróprias que falam. Não dá para vestir do mesmo jeito que eles se vestem. Não dá para praticar a espiritualidade do mesmo jeito que eles praticam. A hora que está passando uma dificuldade, faz algumas mágicas aqui para buscar uma energia e pronto, e venceu o negócio, terminou, pronto, deixa isso para lá. Daqui uns dias enfrenta outro problema, vamos fazer outra mandinga. Não dá para viver uma espiritualidade desse jeito. Não dá para viver casamento igual um não cristão pagão vive. Você, como cristão, precisa amar a sua esposa, orar por ela, proteger a sua esposa, cuidar dela, sustentá-la. E você, como esposa, precisa amar seu marido, cuidar dele, defendê-lo, tê-lo como alguém que Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Não dá para a gente viver esse tipo de casamento distorcido. Tem alguns que querem pousar de cristão e dizendo, eu sou o marido e sou cristão, então a mulher tem que ser submissa. Beleza, tem mesmo. E marido tem que morrer pela mulher. Se entrar bandido na sua casa, você vai pular na frente do bandido para ele te mandar uma azeitona na testa enquanto sua mulher foge? Se você estiver disposto a isso, então, muito bem, cobre submissão de sua esposa. E dá sangue para ela. Não dá para nós ensinarmos os nossos filhos a viver como outros por aí estão ensinando seus filhos. O que os nossos filhos assistem, o que os encanta, precisa ser coisas diferentes. Então, devemos viver uma vida separada para Deus, uma vida de justiça, uma vida correta, uma vida santa, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Neemias trabalhou isso dizendo, nós vamos trabalhar aqui e vocês trabalhem lá, não dá para fazermos parte da mesma equipe. A nossa forma de fazer isso hoje é um pouco diferente. Precisamos pedir do Senhor sabedoria e direção, mas não podemos nos misturar com as mesmas estratégias que outros têm e que estão indo no caminho da destruição. Se nós formos pelo mesmo caminho, o destino será o mesmo. O Senhor nos chamou para uma vida santa e para uma vida na eternidade com Ele. E é assim que temos que viver. Então, Neemias chegou no seu campo de batalha, ele vai reconstruir os muros e os portões dessa cidade. Essa cidade terá felicidade, paz e segurança e terá justiça. Não precisava ele fazer essa obra, era só o povo não ter pecado. O povo de Deus podia estar no jardim ainda, mas pecou. Podia estar em uma cidade próspera, alegre, mas pecou, está no meio das ruínas. Mas Neemias agora, como um tipo de Cristo, vai reconstruir e vai mudar essa situação. E vai trazer dignidade, segurança, paz, felicidade, alegria, autoestima. E ao chegar no seu campo de batalha, ele descansa, avalia a situação,
chama a liderança e diz: gente, vamos trabalhar, Deus está conosco. E diz para os inimigos: não é vocês que vão fazer a gente ir para frente e nem vocês que vão nos impedir. Nosso Deus está conosco e a gente vai vencer. E vocês, nós não vamos nos misturar com o paganismo de vocês. Que o Senhor nos dê graça. E que assim como o Senhor usou Neemias e reconstruiu os muros dessa cidade em 52 dias, que da mesma forma Cristo faça algo novo na sua vida. Reconstrua sua saúde, reconstrua sua alegria, reconstrua seus sonhos, reconstrua sua vida de oração, sua vida de santidade, reconstrua seu casamento, reconstrua sua vida financeira, reconstrua sua autoestima. Sabe aquele negócio de olhar para você e gostar de você? Que o Senhor reconstrua isso na sua vida. Que o Senhor reconstrua a sua fé. Que o Senhor te dê um tempo novo, um tempo de vitória para a glória dEle mesmo. Amém? Amém? Fique em pé um instante, por gentileza. Vamos orar. Pai maravilhoso, a nossa força vem única e exclusivamente do Senhor. Todo o poder está nas Tuas mãos e nós confiamos e cremos no Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos que o Senhor derrame do Teu grande poder sobre nós. O Senhor conhece cada coração aqui e é bem sabedor do que cada um precisa. Faça o Seu milagre. Concede estratégia, firmeza, direção. Senhor, se houver aqui pessoas que precisam de um exército com eles para uma obra em suas vidas, assim como Neemias precisou de um exército de trabalhadores para a obra que fez. Oh meu Deus, concede, Senhor, concede amigos verdadeiros, que lutem do lado, que lutem junto, para ajudar essa pessoa, Pai, nessa nova jornada, até alcançar a vitória das Tuas mãos. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Deus, e apesar dos nossos pecados, o Senhor tem nos dado misericórdia, tem cuidado de nós, e por isso nós te agradecemos, e pedimos, concede-nos a sua paz, a sua alegria, a sua bênção, em nome do Senhor Jesus, e que abençoe-vos, Deus o Pai Todo-Poderoso, hoje e sempre, que a graça do Filho repouse sobre a sua vida e o seu lar, e que a comunhão do Santo Espírito sempre seja sobre a sua vida. Amém. Amém. Podeis se sentar, irmãos. O Senhor nosso Deus nos abençoe ricamente. Que o Senhor esteja conosco. Agradeço a presença de cada irmão, de cada irmã, cada pessoa que nos visita. Se você precisar de uma visita, precisar conversar, abrir seu coração, pedir alguma sugestão aí, você pode fazer contato conosco. Bem aqui na saída tem uma placa ali na parede da igreja com os horários de culto e abaixo tem ali um número de telefone, de WhatsApp. Você pode fazer contato através daquele telefone, nós estaremos prontos a te atender. Se não puder, indicaremos um dos nossos líderes ou uma das nossas líderes para que possa acolher e apoiar você naquilo que você precisar.